A sogra acha que eu traí meu querido marido porque estamos tendo uma menina, que me agride fisicamente aos 8 meses de gravidez. 11 de março de 2020. Esta é uma longa história, então prepare-se. Eu tenho 26 anos e meu marido tem 30. Sogra tem 70 anos, ela e meu sogro tiveram meu querido marido mais tarde na vida como uma última chance de ter um filho. Meu querido marido tem um nome como John William Smith IV. O nome foi passado literalmente por gerações. Também mencionarei, pois é importante, não nasce uma menina do lado da família dele há mais de 100 anos. Existe uma grande piada interna de que os homens da família dele não conseguem produzir bebês do sexo feminino. Então, avance rapidamente para o nosso dia de casamento em 2017. Eu tinha um relacionamento bastante bom com a sogra até este ponto. O casamento foi ótimo, linda cerimônia, discursos engraçados, tudo estava ótimo. Realmente, até o final da noite, quando estávamos nos preparando para sair e aproveitar nossa suíte de lua de mel, e ela me olha nos olhos e diz: agora vá nos fazer nosso, inserir nome do marido quinto. Eu ri nervosamente e partimos. Bem, senhoras e senhores, eu realmente fiz um lindo bebê com meu marido durante essas 2 semanas e quem diria, uma menina. Todos ficaram tão chocados quando anunciamos que era uma menina, e a maioria da família negou até o momento em que ela nasceu. Foi então que os comentários horríveis começaram. Sempre que o marido não está por perto, a sogra e os membros da família dela fazem comentários maldosos como: eu me pergunto de onde ela tirou esse nariz, definitivamente não é do pai. Meu bebê, por mais linda que seja, é incrivelmente, obviamente do meu marido. Ela realmente se parece mais e mais com ele conforme o primeiro ano passou, e ainda mais se aproximando dos 2 anos. Bem, como aconteceria, agora estamos esperando o nosso segundo bebê. E, sim, outra menina. Eu implorei para o marido não contar para a mãe o sexo quando descobrimos, pois eu só queria aproveitar um pouco mais essa gravidez antes que ela arruinasse. Eu havia decidido manter os comentários maldosos que a mãe dele fez sobre nossa primeira filha para mim mesma, pois ela é idosa e tem uma saúde frágil, e eu me senti culpada por potencialmente arruinar o relacionamento deles quando ela provavelmente não tem muitos anos para estar por perto. Acho que devo acrescentar aqui que a sogra não está morrendo ou algo assim, ela sempre teve uma saúde extremamente frágil, fumando mais de um maço de cigarros por dia, comendo lixo constantemente, bebendo apenas Coca Diet, recusando-se a fazer exercícios etc. Eu literalmente ofereci água para essa mulher uma vez depois que ela quase desmaiou ao caminhar 15 passos e ela engasgou e disse: isso é nojento, água me deixa nauseada, pegue minha Coca Diet. Enfim, ele insiste em anunciar na nossa próxima visita, e caramba, pessoal. Assim que ela ouviu que era outra menina, lágrimas encheram seus olhos e ela começou a balançar a cabeça para frente e para trás e soluçar. Ela então começou a me xingar, me chamou de prostituta e exigiu que eu saísse da casa dela. Meu marido imediatamente se levanta e começa a gritar com ela, perguntando qual é o problema dela, e que ela precisa me pedir desculpas e olhar a boca na frente dos netos. Ela diz entre soluços quebrados: não são nossos. Não são nossos. Essas meninas não são nossas. Ela é uma prostituta. Uma vaga. Meu filho não fez essas meninas. Eu começo a chorar histericamente e pego minha filha, que está completamente confusa com o motivo de papai estar gritando com vovó e mamãe agora estar chorando. A minha sogra então olha para mim e começa a gritar: eu te deixei sair impune da primeira vez, eu aceitei como família. Eu permiti que meu filho acreditasse que ele era o pai daquela pirralha, mas não vou permitir isso novamente. Meu marido está agora muito puto. Algo que devo mencionar aqui é que, embora meu marido tenha se preparado a vida toda para ter um filho, ele ficou de joelhos no chão quando nossa filha nasceu. Ele nunca soube que poderia amar qualquer menina do mundo tanto quanto ele ama nossa filha. Ele fez vários comentários ao longo do último ano e meio que nunca soube o quão profundo o amor poderia ser antes de segurar nossa filha. Eu posso garantir 100% que se ele tivesse que me salvar, nossa filha ou sua mãe, ele salvaria nossa filha 10 vezes. Ele ficou extremamente irritado e começou a gritar com ela que ela está fora de si e como ela se dá o direito de chamar sua filha de nomes. Ele então continua dizendo que estamos indo embora, e até que ela volte à razão, ela nunca mais verá nenhum de nós. Ela tentou dizer algo mais, mas ele a interrompe e grita com ela a propósito: mãe, eu amo aquela menina mais do que já te amei, enquanto nos leva para fora da porta.
Eu chorei e desabei e contei para marido todos os pequenos comentários que ela e sua família fizeram sobre mim quando ele não está por perto enquanto dirigimos as 2 horas para casa. Ele estava tão bravo com todos eles e tem sido incrível em me confortar. Ficamos sem contato por alguns meses e tudo parecia estar indo muito bem. Bloqueamos os números de telefone dela e do sogro e não tínhamos ouvido falar deles exceto através de outros parentes no Facebook. O que ignoramos completamente. Então, quando eu estava perto da data do parto, decidi ser a pessoa mais madura e entrar em contato com ela e com o sogro e oferecer-lhes uma chance de consertar as coisas. Ela resmungou que sente falta do filho e da neta. Concordamos em nos encontrar para jantar na casa deles depois de algumas semanas para uma conversa adequada e um pedido de desculpas dela. Concordamos que a minha filha não deveria estar presente, então minha irmã ficou de babá. Chegamos, o jantar é servido e estamos tentando fazer conversa fiada quando o marido diz assim: mãe. Isso tudo foi legal, mas precisamos falar sobre o que aconteceu e as coisas que você disse da última vez que estivemos aqui. Eu sei, e você sabe que você deve um pedido de desculpas para minha esposa. Minha sogra então olha para marido e diz: Sim, você tem o teste? O quê? O teste de paternidade. Eu não vou pedir desculpas até que seja provado que estou errada. E ambos sabemos que estou certa. Você não pode ser o pai, e o fato de você aparentemente ter feito 2 meninas é ridículo. O que há de errado com você? Eu começo a chorar e me levanto para pegar minhas coisas e ir para o carro. Oh, não vai não. Ela se levanta, contorna a mesa e agarra minha camisa. Como você se atreve a tentar fugir disso? Você é uma puta, precisa assumir esse problema. Meu marido grita com ela para tirar as mãos de mim e começa a se dirigir para nós. Ela então decide que não posso ser permitida a sair a qualquer custo com o filho dela, então ela me dá um tapa o mais forte que pode no rosto. Eu empurro o braço dela para longe de mim enquanto solto um grito pelo choque de ter sido esbofeteada. Meu marido então se coloca entre mim e sua mãe e começa a gritar com ela. Ele diz para o sogro chamar a polícia agora. Meu sogro ignora e tenta acalmar a sogra insistindo que podemos lidar com isso. Meu marido está furioso e eu estou chorando histericamente. Ele pega minha mão e estamos indo em direção à porta quando a sogra pega um globo de neve de uma prateleira e joga diretamente em mim e me atinge na parte de trás da cabeça. Não estilhaçou nem nada, mas acabou me acertando na base e cortou minha cabeça. Eu caio de joelhos de dor e antes que marido consiga entender o que aconteceu, ela está pegando qualquer coisa que pode encontrar para jogar na minha direção. Estou de joelhos no chão segurando minha cabeça com uma mão e minha barriga com a outra, estando quase com 9 meses de gravidez, enquanto uma cascata de objetos aleatórios está sendo jogada em mim. Meu marido está gritando com todas as suas forças para ela parar e ela tenta se aproximar o suficiente para me chutar o mais forte que pode. Felizmente, ela é idosa e tem uma saúde ruim, então perde o ímpeto rapidamente. Como último recurso, meu marido empurra sua mãe e ela cai de volta em uma prateleira perto da porta da frente e ele me leva para fora. Estou chorando, surtando e gritando que ela chutou minha barriga repetidamente, e ele me leva para o hospital. Acabo levando 6 pontos na cabeça e sendo monitorada no hospital por 4 dias porque ela chutou minha barriga. O bebê acabou ficando bem, e o hospital exigiu que fizéssemos um boletim de ocorrência. Descobrimos que, quando meu marido empurrou sua mãe na prateleira, ela acabou quebrando 2 dedos e está afirmando que a força excessiva machucou muito o pescoço dela. O sogro chamou uma ambulância para ela e ela afirmou que eu e marido a agredimos na porta de entrada depois que eles se recusaram a nos deixar entrar para um jantar gratuito. Os policiais apareceram e ouviram nosso lado da história e compararam nosso próprio relatório que fizemos uma vez no hospital. Eles nos disseram que a sogra está exigindo pressionar acusações contra meu marido por agressão, enquanto estamos pressionando acusações contra ela. Então meu marido é preso, mas depois é rapidamente liberado depois que sogro é obrigado a dizer a verdade e então a sogra é presa por minha agressão. O sogro agora está nos implorando para retirar as acusações, pois ninguém saiu machucado, o que? Eu estava ferida. E meu bebê poderia ter sido ferido. E que estamos sendo cruéis ao prender uma mulher idosa. Ele insiste que retiremos as acusações, digamos que tudo foi um mal-entendido e ele coloca a sogra em terapia. A questão é que, como meus ferimentos foram documentados no hospital, literalmente não podemos retirar as acusações, mesmo que fossemos idiotas o suficiente para fazê-lo. Porque foi registrado através de um hospital, não há como simplesmente desaparecer.
Estamos atualmente em casa aguardando a chegada do bebê número 2, estou em ordem estrita de repouso na cama e marido tirou a semana de folga do trabalho para me ajudar e cuidar da nossa filha. Perguntei ao meu marido se, uma vez que o bebê número 2 chegar, fizermos testes de paternidade para ambas as meninas para enviar para sua mãe na prisão, como um grande Ele acha isso uma ideia hilária e acha que também devemos fazer cópias e enviá-las para todos os parentes que estavam entretendo a loucura de sua mãe, junto com uma carta escrita dizendo adeus. Que nenhum deles nos verá ou verá nossas filhas novamente, e que ele espera que todos estejam felizes sabendo que arruinaram qualquer chance que tiveram de ter um relacionamento com ele, ou com nossos filhos, para sempre. Estamos muito gratos que nossa menina esteja bem apesar de tudo isso, e tão aliviados por termos decidido não levar nossa filha mais velha para a casa deles naquela noite. Só podemos imaginar o que poderia ter acontecido se ela tivesse sido atingida por algo. Minha data de parto é atualmente daqui a 8 dias e tenho uma consulta no dia para discutir a indução se ela não tiver chegado até então, e o bebê número 1 estava atrasado uma semana e eu tive que ser induzida da última vez. Qualquer apoio para nós é maravilhoso e muito apreciado. Vou atualizar se mais alguma loucura acontecer no futuro. Sogro está pagando a fiança da sogra esta manhã e ela será liberada da detenção. Estamos prosseguindo com o pedido de uma ordem de restrição e uma ordem de não contato, elas têm que ser 2 pedidos separados no meu estado. Receberemos uma data de audiência dentro de algumas semanas para que tenhamos tempo para nos preparar. Meu marido falou com o advogado esta manhã, e o advogado mencionou que seria uma ótima ideia pedir um teste de paternidade através do tribunal. Seria muito mais barato dessa forma e não pode haver questionamento sobre a autenticidade dessa maneira. Além disso, não será apresentado até ser usado como evidência para o caso. Meu marido tem sido nada menos que incrível, ele é solidário e muito protetor de mim e das suas meninas, mas sei que ele está tendo dificuldades para lidar com as emoções de sua mãe potencialmente cumprindo uma pena de prisão. Realmente me sinto terrível que toda essa situação tenha acontecido dessa maneira. Sinto culpa, talvez se eu tivesse feito um teste de paternidade com a nossa primeira filha quando os comentários maldosos começaram, tudo isso poderia ter sido evitado. Meu marido acha que estou sendo muito dura comigo mesma, eu não causei nada disso e ele está confiante de que a sogra causaria problemas de qualquer maneira. Agora é só esperar. Esperar, esperar e esperar. Esperando o bebê chegar, esperando a confirmação da ordem de restrição não contato, esperando pela data da audiência, esperando para ver quanto minha conta do hospital vai custar para nós. Meu marido está fora agora com nossa filha me trazendo café da manhã e alguns lanches. Não consigo dizer a todos vocês o quanto amo esse homem e a família que construímos. Família é o que você faz dela, você não precisa se contentar com desrespeito e buscar aprovação. Ele me fez perceber o quanto ele realmente me ama e acredita em mim, a um custo enorme. Sinto muito que ele agora veja sua mãe como uma estranha desprezível, e espero que eu e as meninas possamos continuar a preencher esse novo vazio para ele no futuro. Vou atualizar em algumas semanas, assim que nosso novo bebê estiver aqui e assim que os assuntos do tribunal estiverem resolvidos. Obrigado novamente a todos por me permitirem esta plataforma de apoio. Atualização: sogra me agride aos 8 meses porque estamos esperando uma menina. 27 de março de 2020. Então, aqui é onde a situação fica pior. Estamos em casa, e meu marido tem sido uma rocha, muito solidário e reconfortante comigo o tempo todo. Cortamos o contato com sogra e sogro e eu realmente achava que ele estava do meu lado. Tive a ideia de fazer testes de paternidade nas nossas meninas e enviá-los para a sogra para dar o troco, e parecia uma ótima ideia. Entramos em contato com o advogado e ele sugeriu que fizéssemos os testes de paternidade através do tribunal para que tivéssemos como prova e então os resultados não pudessem ser contestados como fraudulentos ou falsos. Isso soava ótimo, certo? Bem, ao longo dos próximos dias, meu marido ficou cada vez mais deprimido. Ele começou a tentar me convencer a minimizar as ações da sogra e atribuir seu comportamento à velhice. Embora eu esteja ciente de que ela é mais velha, ela é bastante sã. Eu disse a ele que ela passará por exames completos para a saúde mental quando formos ao tribunal, e que, embora sim, ela seja idosa, ela não tem o direito de me agredir e me acusar de coisas horríveis e usar sua idade como desculpa. Se for constatado que ela tem alguns problemas mentais, posso lidar com isso, mas isso não significa que eu queira estar perto dela ou permitir que ela esteja perto das minhas crianças.
Alguns dias se passam e estou me aproximando do dia da indução porque a bebê não está chegando, e descubro que marido estava conversando com o sogro e sogra pelas minhas costas. Tivemos uma grande briga e ele me disse que ainda quer que a mãe conheça a neta dele, e que podemos deixar isso de lado até o bebê nascer. Depois, uma vez que ela tenha conhecido, podemos retomar as questões legais. Estou chorando neste momento, pois pensei que ele estava me apoiando nisso, mas na realidade ele cedeu em menos de 4 dias à mãe. Eu lembrei a ele que pedimos uma ordem de restrição e uma ordem de não contato e que ele agora violou entrando em contato com eles. A resposta dele? Bem, a ordem de não contato é emitida para você, não para mim. E a ordem de restrição ainda não foi aprovada, então minha mãe pode vir conhecer a bebê número 2 antes que sejamos aprovados sem quebrar nenhuma regra. Tudo o que pude fazer foi balançar a cabeça e chorar. Pisei firme e disse absolutamente não, e não podia acreditar que ele permitiria que sua mãe estivesse perto de mim ou do bebê depois de ela poder ter nos matado. Ele disse que eu estava exagerando, já que o bebê não estava ferido e ela na verdade não estava tentando ferir o bebê, apenas a mim. O quê? Ela chutou minha barriga muito grávida repetidamente depois de atirar um maldito globo de neve na minha cabeça. Tivemos uma grande briga sobre eu não perdoá-la e guardar ressentimentos e ser irracional e eventualmente ele simplesmente saiu. Para onde ele foi? Sim, para a casa de sua mãe, a algumas horas de distância. Ele então me ligou chorando e me disse que se eu pudesse ver sua mãe agora, entenderia. Aparentemente, quando ele a empurrou enquanto ela me agredia, ele de fato quebrou 2 dos dedos dela e ela torceu o pescoço quando caiu de volta em uma estante. Ela está deitada em um sofá na sala de estar, não consegue andar e está em uma depressão severa. Eu deveria me sentir horrível, segundo ele. O mínimo que eu poderia fazer é deixar que ela conheça a nova neta dela e depois descobrir o que fazer a partir daí. Estou tão enfurecida neste ponto, porque não só ele se retirou para a casa de sua mãe, ele me deixou sozinha com nossa filha mais velha, que tem 2 anos, enquanto eu deveria estar de repouso na cama, com malditos pontos na cabeça e um bebê de 8 libras no meu útero que se recusa a sair e estou tão exausta. Ele não voltou para casa nos próximos 4 dias até eu ter que fazer o check-in no hospital para minha indução agendada. Minha irmã veio para cuidar da minha filha mais velha e marido me levou para o hospital. Nos acomodamos e eles estão me cutucando com coisas, enfiando braços onde não devem, injetando pitocina em mim e esperando para ver se o bebê vai nascer. Ele basicamente ficou na sala com seu tablet, admito que estava bastante fria e irritada com ele ainda e não estava o reconhecendo muito. Finalmente, comecei a fazer progresso com o trabalho de parto e as coisas estavam indo bem, o bebê começou a descer e eu estava chegando ao ponto em que precisava fazer força. Ele acabou guardando o tablet e tentando se envolver mais, e neste ponto eu não ia recusar o apoio, pois estava literalmente tentando expelir um bebê sem remédios. Finalmente, o bebê começou a coroar e marido olha para a cabeça do bebê, olha para a enfermeira ao lado do médico e pergunta: "Quando você faz o teste de paternidade?" Eu parei no meio da força, olhei para meu marido e gritei: "O que diabos?" A enfermeira ficou em silêncio, olhando de um lado para o outro entre eu e meu marido. O médico então olha para marido e diz: "Senhor, estamos aqui para entregar e cuidar de bebês, se você tiver outros problemas pessoais de relacionamento, precisa resolver isso depois." Nós nos concentramos no bebê e na mãe, este não é o lugar para fazer perguntas como essa. Comecei imediatamente a chorar histérica e a balbuciar coisas como "não é assim, é o bebê dele, a mãe dele é psicopata" e coisas assim. Estou tão puta da vida com o pensamento de que essas enfermeiras e o médico agora pensam que há uma chance de que meu bebê não seja do meu marido e não há como eu explicar a situação para eles. Imediatamente me senti julgada pela enfermeira e não pude deixar de sentir que me foi roubado um momento bonito. Minha mente simplesmente desligou e o curto intervalo entre a coroação e quando o bebê nasceu acabou levando um tempo extremamente longo por causa de como eu estava perturbada. Eu estava tão irritada com meu marido. Perguntei como ele poderia fazer isso comigo, como poderia perguntar isso na frente do médico e das enfermeiras quando ele sabe que é sua filha e foi minha ideia fazer os testes em primeiro lugar. Depois que o bebê nasceu, eu simplesmente a segurei e ela era linda e perfeita, mas eu estava tão perturbada. Eu não conseguia olhar para marido e odeio admitir isso, mas não o deixei segurá-la. Eu estava tão brava. Ele saiu e quando voltou cerca de 1 hora depois, disse que sua mãe queria fotos do bebê e ele pegou o celular e eu o tirei de sua mão. Ele ficou bravo e saiu. Minha irmã teve que nos pegar no hospital e nos levou para casa 2 dias depois.
No meu estado, você tem que levar o bebê de volta em 2 dias depois de estar em casa para fazer testes e um check-up para garantir que o bebê esteja mantendo o peso e que não haja sinais óbvios de negligência. Então a levamos para o exame e depois fomos a uma clínica para fazer o teste de paternidade no mesmo dia. Os próximos dias em casa foram terríveis. Nem consegui olhar para ele, e ele evitou ficar perto de mim ou do bebê por dias. Ele mal olhou para ela, e está praticamente ignorando nossa filha mais velha. Tivemos uma briga porque eu estava tentando amamentar o bebê e minha filha mais velha estava chorando porque o Netflix não estava funcionando e comecei a chorar porque estava muito sobrecarregada e ele apenas olhou para nossa filha e disse: "A mamãe não pagou a conta do Netflix porque está brava com a vovó." Eu gritei com ele para não dizer merda assim para uma criança. Ele disse que pensou que eu não tinha pago porque sua mãe usa nossa conta na casa dela. Eu simplesmente esqueci de pagar, não tinha nada a ver com isso. Ele fez vários comentários para nossa filha nos próximos dias como: "Papai vai ver a vovó, você não pode ir porque a mamãe odeia a vovó." Depois me deixou com uma criança histérica de 2 anos e uma recém-nascida. Não vou mentir, sei que estou lidando com hormônios loucos e está em uma fase horrível, mas considerei seriamente dizer a ele que queria o divórcio ali mesmo. Ele saiu, tentei me acalmar da melhor maneira possível, mas não consegui. Na verdade, convenci a mim mesma de que quero o divórcio por causa do comportamento dele. Estou ficando louca? Isso é o suficiente para considerar seriamente deixá-lo? Recebemos os resultados do teste de paternidade 3 dias depois, e para quem duvidou de mim, vocês não podem embarcar na viagem maluca com a sogra. Ele é o pai. Ele chorou e me disse que nunca duvidou disso e que sabia que era o pai. Eu disse a ele que faríamos um segundo teste em nossa filha mais velha e que eu ia começar a fazer as malas e ir morar com minha irmã. Ele chorou muito e disse que não precisava de um para nossa filha mais velha. Eu exigi que fizéssemos um, pois gostaria disso como prova para o tribunal sempre que pudermos fazer meu caso ser ouvido. Eu disse a ele que nunca traí ninguém em minha vida, incluindo ele, e quanto me machucou que ele tenha dito isso na sala do hospital e fez as enfermeiras e médicos pensarem que ele duvidava de nossa filha. Ele tentou se desculpar e me abraçar, mas eu o empurrei para longe e disse que ele deveria sair enquanto eu empacotava algumas coisas. Minha filha mais velha, meu bebê e eu estamos agora na casa da minha irmã e ele me disse que se recusa a fazer o segundo teste de paternidade para nossa filha mais velha e vai fazer com que sua mãe escreva uma carta de desculpas muito longa para mim. Ele quer que eu volte para casa, mas eu simplesmente não consigo nem olhar para ele da mesma forma. Sinto que todo o amor que tinha por ele foi arrancado e me sinto tão irritada com ele. Estou apenas tentando cuidar das nossas meninas, mas ele não para de me ligar. Eu disse a ele que ele pode ver as meninas sempre que quiser, mas não pode levá-las perto de sua mãe e ela não está autorizada a estar perto delas de forma alguma. Vou me dar algumas semanas para organizar meus sentimentos, mas isso não é o suficiente para justificar um divórcio? Não exatamente quero seguir com um divórcio, mas realmente não consigo nem olhar para ele da mesma forma, e não sei como poderia superar isso. Atualização: meu marido está punindo nossa criança pequena e o bebê recém-nascido a menos que eu aceite de volta e pare o divórcio. 26 de julho de 2020. Ok, resumindo a história, eu, 27F, dei a meu marido, 31M, os papéis do divórcio há 3 meses e ele se recusa a ver nossos bebês desde então, dizendo que eu serei uma mãe solteira se eu seguir adiante com isso. Fizemos teste de paternidade em nossa nova filha para provar que ela era dele e que eu não o traí, e assim que ficou provado que ela era dele, foi como se uma chave tivesse sido virada. Ele se recusou a testar nossa mais velha, como se isso provasse que ele confiava em mim, e implorava para que eu o perdoasse e estava sendo meloso comigo, e, para ser sincera, foi nojento ver como ele poderia simplesmente mudar de opinião assim. E o que realmente me desestabilizou foi que ele passou de um pai amoroso e incrível para nossa mais velha para simplesmente horrendo com ela. Ele a tratava mal nas semanas após o incidente, mesmo tendo sido um pai incrível para ela até que sua mãe fez acusações estúpidas. Ele a chamava de nomes, como a mimada, chata, e isso é particularmente perturbador porque ela tem medo de sapos e pererecas, dizia para ir para sua mãe quando ela estava chateada, chorando ou machucada, e dizia que as coisas eram culpa minha ou que a mamãe me odeia e a vovó então você não pode vir comigo e se recusava a segurar nossa recém-nascida e evitava olhar para ela. Antes disso tudo acontecer, ela era sua princesinha, garotinha, amorzinho etc. Ela tem apenas 2 anos e meio, então sei que ela não entende muito bem as coisas ruins que ele dizia, mas ainda assim mostrou uma mudança enorme em sua personalidade.
Ela começou a se colocar de castigo quando ele saía porque achava que tinha feito algo errado e começou a pedir desculpas sempre que ele estava por perto sem motivo. Ela começou a ter grandes birras e agir sem motivo aparente, então acho que ela entendia as coisas que ele dizia para ela. Eu disse a ele que maus tratos são maus tratos, mesmo que você não ache que a criança pequena entenda, e que era nojento o que ele estava dizendo para ela e que ele deveria superar a si mesmo. Fui morar com minha irmã e simplesmente não consegui mais olhar para ele da mesma forma. Não consigo olhar para ele e sentir amor nenhum, nem o menor pedacinho. Ele é apenas o cara que teve minhas filhas neste momento. Agora, já se passaram quase 4 meses desde que fizemos o teste de paternidade e ele tem tentado a me reconquistar desde então, mas eu disse a ele que simplesmente não o amo depois de como ele tratou nossas crianças por causa das ridículas acusações de sua mãe. Como posso estar com alguém que pode simplesmente abandonar seus filhos por causa de uma acusação e, mais ainda, ser tão horrível com eles? Entreguei a ele os papéis do divórcio após um mês morando com minha irmã e ele se recusa a fazer qualquer coisa a respeito. Ele continua dizendo: você não vai me deixar e o dia em que você me deixar é o dia em que você se torna uma mãe solteira. Estou tão machucada pelas crianças e nossa mais velha está claramente ciente da ausência do pai. Mas ele nem mesmo virá vê-las até eu abandonar o divórcio e aceitá-lo de volta. Sua mãe está radiante vagueando no Facebook sobre como está feliz por seu filho encontrar um novo futuro, mas também está postando sobre como não consegue ver os netos com pena. Ela não pode ficar perto deles porque me agrediu quando eu estava grávida e foi descoberto que ela estava tentando prejudicar o bebê, mas ela está me retratando como uma nora amarga que mantém as crianças longe para se fazer de vítima para seus amigos. O que diabos eu faço? Devo apenas abraçar a maternidade solo? Mesmo que ele aceite que estamos acabados, como evito que ele entre e saia da vida cotidiana delas? Não quero que ele seja um idiota e as puna ficando longe quando não está conseguindo o que quer. Atualização. Estou grávida e meu ex-marido vai perder a cabeça. Conselhos sobre como navegar? 6 de setembro de 2022. Meu ex-marido e eu estamos oficialmente divorciados há 22 meses. Nosso casamento implodiu depois que nossa segunda filha nasceu, porque a família dele tem uma estranha obsessão por meninos e insinuaram que eu traí porque tivemos meninas. Todo mundo deixou claro que as meninas eram inferiores e ele ficou do lado da família depois que eles me machucaram verbal e fisicamente. Isso é colocando de forma leve, mas é a essência. Ele está com a nova namorada há cerca de 6 meses e só vê nossas filhas uma vez por semana mais ou menos. Depois do divórcio, eu fiquei muito próxima de um amigo de longa data da faculdade. Ele me disse que sempre teve sentimentos por mim, mas estávamos sempre em relacionamentos com outras pessoas, então o momento nunca funcionou. Bem, avance rápido e estamos namorando há 16 meses, noivos há 4 meses. Ele me pediu em casamento no nosso aniversário de 1 ano. Ele conhece minhas filhas desde que nasceram. Já faz muito tempo desde que estive tão feliz. Bom, estou com 16 semanas de gravidez e acabamos de descobrir que estamos esperando um menino. Ainda não contei ao meu ex-marido e imaginei que ele perceberia quando eu estivesse visivelmente grávida. Começaremos a contar para as meninas nas próximas semanas. Eu sei que obviamente tenho que abordar a situação com meu ex, sei que ele vai perguntar se estamos esperando uma menina ou um menino e estou despreparada para como ele reagirá sobre o bebê ser um menino. Ou, mais realisticamente, como navegar na situação quando ele eventualmente descobrir que o bebê é um menino. Garanto que a reação dele será ruim, só não sei se é melhor anunciar que estamos esperando um menino agora ou depois que ele nascer. Minha irmã diz para não contar a ninguém o sexo e dizer que estamos esperando até o nascimento para nos surpreender, mas todas as minhas amigas mães estão dizendo para anunciar agora para que ele tenha alguns meses para processar seus sentimentos sobre o novo irmão de nossas filhas. Versão do ex-marido. Quero minha ex-mulher grávida e família de volta. 20 de setembro de 2022. Em nome da transparência, eu estraguei tudo, feio. Eu sei disso. Há 2 anos, eu e minha ex-mulher recebemos nossa segunda filha no mundo. Minha mãe plantou pensamentos na minha cabeça sobre a paternidade das minhas meninas pouco antes do nascimento dela. Na minha família, só meninos haviam nascido do meu lado por várias gerações. Eu achava que meus pais e minha agora ex-mulher se davam bem, mas tudo explodiu quando estávamos esperando nossa segunda filha.
Minha esposa me disse que minha mãe estava insinuando que ela havia traído por muito tempo e fazendo comentários maldosos sobre ela quando eu não estava presente, mas ela não me contou porque achava que eu ficaria do lado da minha mãe. Olhando para trás, ela estava realmente certa. Deixei minha mãe me influenciar, e meu relacionamento explodiu. Eu passei por um período ruim em que não estava sendo um bom pai. Toda vez que via minhas filhas, encontrava coisas que me convenciam de que elas não eram minhas. Fui morar com meus pais depois de uma briga feia entre minha esposa e minha mãe. Eu sei que foi um grande erro e acabou com meu casamento. Minha esposa insistiu em fazer um teste de paternidade para provar isso e eu sabia naquele momento que não havia como ela ter traído. Implorei para ela não fazer os testes, mas ela estava decidida. Depois dos testes, ela me disse que simplesmente não conseguia me olhar da mesma maneira depois que eu fiquei do lado da minha mãe e que simplesmente não me amava da mesma forma. Eu entrei em uma espiral e recusei o divórcio e disse que se ela me odiava tanto, eu simplesmente abriria mão dos meus direitos sobre as crianças e ela poderia ser uma mãe solteira se sentisse assim. Eu sei que estava errado. Nós nos divorciamos 3 meses depois e já se passaram 2 anos. Vejo minhas filhas todos os fins de semana e pego a mais velha na creche 3 dias por semana. As coisas melhoraram muito e sinto que temos um bom relacionamento de coparentalidade acontecendo, mas há essa barreira que ela mantém comigo. Minha ex-mulher está noiva do cara com quem está namorando há 1 ano e tenho visto minha nova namorada intermitentemente há 7 meses. Acabei de descobrir que minha ex-mulher está grávida. Perguntei se ela sabia o sexo ainda e ela disse sim, é um menino. Isso é eu arrancando o curativo. Se você precisar de tempo para processar, eu entendo. Fiquei chocado e ela disse isso sem nenhuma emoção e entrou em casa com minhas filhas e fechou a porta. Sinto que estou assistindo a um filme ruim onde algum cara consegue brincar de casinha com minha família e eu sou um completo estranho. Minha namorada vem falando sobre casamento e filhos e eu não estou nem perto de estar pronto para pensar nisso com ela. Começo a sentir que quero minha vida antiga de volta. Fiquei muito bêbado ontem à noite e tentei ligar para minha ex-mulher, mas ela não atendeu. Ainda bem que ela não atendeu porque eu teria dito coisas muito estúpidas. Me leve de volta, vamos dar outra chance à nossa família, eu até aceitaria o novo bebê dela como meu próprio etc. Eu sei que é patético e sei que tudo isso é culpa minha. Eu simplesmente não sei como lidar com isso. Tenho que fingir que estou bem com isso. Nem sei como posso interagir com ela sem derramar meu coração e desejos. Edith, cortei relações com minha mãe há 8 meses e fui brutal quando fiz isso. Ela sabe que me arrependo de ter ouvido as bobagens dela e ela não faz mais parte da minha vida. Era ela ou meus filhos e eu escolhi meus filhos. Vocês todos agem como se eu tivesse abandonado minhas filhas à beira da estrada. Ainda estou ativamente envolvido com minhas crianças. Edith 2. Estou procurando terapia, mas vocês agem como se um terapeuta pudesse fazer eu parar de amá-la magicamente. Saindo por um tempo porque alguns de vocês são uns idiotas enormes. Obrigado. Ele diz que se sente como se estivesse assistindo a outro cara brincar de casinha com sua família. Mas ele foi quem decidiu que suas filhas não eram a família em primeiro lugar. A OP não quis consertar o relacionamento porque não havia como consertar naquele ponto. Ele tinha tratado ela e as crianças horrivelmente. Não há volta a dar a partir disso. Ele a machucou com ações e palavras, mas não se deu conta de que palavras são, na minha não tão humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capazes de ferir e de curar.